Paz do Senhor, irmãos. Deus é bom. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que me deram para partilhar a palavra do Senhor. E queria partilhar, aliás, algo que Deus pôs no meu coração para partilhar com os irmãos. Amém? Eu louvo a Deus. Eu fui grandemente abençoado por esse tempo de louvor e adoração. Sempre. Os irmãos têm um grupo de louvor fantástico, uma bênção mesmo. Eu louvo a Deus por esse grupo de louvor e tenho abençoado, eu pessoalmente, fui grandemente abençoado por cada um deles, é diferente. Quando eu vejo que esse é melhor, vejo o outro, eu já não consigo saber quem é melhor aqui e sei que todos são bons. Amém? Eu louvo a Deus por isso, E com um só coração, eles louvam e exaltam a Deus. Nós somos abençoados. Eu agradeço a Deus também poder ter a nossa irmã Verônica e o marido Sá, João Sá, a família e amigo em Cristo, são do nosso ministério lá da Igreja Evangélica Central. A Verônica, não sei desde quando, faz parte da liderança da Igreja Central, desde os tempos lá do pastor Amaro, os patriarcas. Ela e o marido têm sido uma bênção para mim e para a minha família também, para nós, na Igreja Central. E a filha tem estado sempre aqui também, na igreja, e louvamos a Deus. Meus amados irmãos, eu queria partilhar um assunto que Deus colocou no meu coração quando o pastor me colocou na escala da liderança aqui da igreja para partilhar um assunto destes dias, para pregar a palavra. Eu estava a ver o que eu partilharia, na verdade. Há muitas coisas para falar, mas eu senti da parte de Deus falar de um assunto que tem mexido comigo, mexeu comigo mesmo. Então eu queria partilhar esse assunto. E mais uma vez eu repito, sei que não vai ser nada novo para os irmãos. Bem? Para os irmãos, eu sempre repito essas palavras, conhecendo essa igreja aqui, meus professores de seminário, tenho professores aqui no meu seminário, no seminário quando eu estudava no Instituto Bíblico, lá na Foz do Areio, além dos professores, os pastores que vocês têm aqui, são uma bênção muito grande, e sei que não vai ser nada novo, amém? Não vai ser nada novo, mas nunca é demais partilharmos a palavra de Deus, amém? O que eu queria partilhar são as marcas do verdadeiro cristianismo, ou as marcas do cristianismo autêntico. Os irmãos sabem que nós vivemos na Guiné-Bissau, estamos a ser grandemente abastecidos pelos produtos da China, Senegal, Conakry, países vizinhos. E coisas que nós compramos lá no mercado de Mandi, naquela zona, às vezes há coisas como, por exemplo, a falsificação da marca Adidas. Eles colocam Adibas ou Adibas ou Adibos. Muita falsificação. E quando chegamos no mercado para comprar, só pela marca já conhece que esse negócio não é autêntico, isso não é verdadeiro, é fácil. Isso é uma coisa falsificada. E compramos porque é barato também, né? E como nos países mais pobres lá naquela zona, pronto, eles estavam metendo tudo e mais alguma coisa lá para a Guiné. E eu já vi lá no mercado de Mandi uns chinelos, havaianas, é um dos chinelos do Brasil, é muito famoso. Só que eles falsificavam aquilo. É chamado anavásia. Anavásia. E tu pegas aqui e vê a bandeira do Brasil e vê anavásia. Isso é falso. E não só isso, podemos falar de muitas outras coisas. E os nossos amigos chineses, eles logo falam, isso é barato, mas não tem garantia. E os chineses, alguém me contou uma história, que uma mãe estava a aconselhar a sua filha, olha, não entra nesse negócio dos chineses. Só que depois a menina envolveu lá com o chinês e nasceu uma menina. Nem levou tempo, a menina morre. E a mãe fala, eu já tinha dito, tudo que vem da China, eu tenho da ideia.
chineses para fazer. Tem boas coisas também. Tem boas coisas. É todo mundo assim, é todo mundo assim. É só para falar que. Pronto, não vou pegar o negócio lá dessa história lá dos chineses. Mas os irmãos sabem que então, temos coisas verdadeiras e há coisas falsas. Estamos no mundo do século XXI em que muitas coisas são falsificadas. Isso, meus amados irmãos, até no cristianismo. Há cristianismos autênticos, bíblicos, verdadeiros, genuínos, mas também há cristianismos falsos. E vivemos no século XXI e sabemos essas coisas. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo de um dos pastores, e eles falam, nós somos da igreja cristã. Estão colocados naquela faixa do cristianismo. Só que eu estava vendo um vídeo em que o pastor estava a pregar nu. Sim, é evangelho. Pastor a pregar nu. Sim, o nudismo cristão. Isso existe no século XXI. Vamos dizer, vai no Google, coloca lá nudismo cristão, não vai ver. O irmão, vamos dizer, pastor, claro, não mostraram o negócio, desfasaram aquilo lá. Deu para ver que o homem estava os irmãos, é o século em que nós vivemos. E o jornalista pergunta para o pastor: mas tu, pastor, está pregando? Ele fala: olha, mas no jardim do Éden, Adão estava também. E ele falou para o jornalista: olha, Jesus nasceu e estava nu. E quando ele ressuscitou, vestes de Jesus ficaram lá na sepultura. Pronto, entendimento errôneo, é o entendimento errado da palavra. Senhor, nós sabemos daquela história. Adão, quando pecou, Deus fez vestimentas para Adão e cobriu a nudez. Sabemos essa história. Mas são pessoas que vão pegar algumas outras coisas para fundamentar o erro deles. Estamos a falar de cristianismos falsos. E dizem que são cristãos. Há um homem chamado José Luiz Miranda. Este também diz: Igreja Cristã Crescendo em Graça. O fundador é chamado José Luiz Miranda. E esse homem fala que ele é Jesus Cristo homem. Entrevistaram você, José Luiz Miranda, entrevistaram o homem e ele fala: sou Jesus Cristo homem. E ele tem muitos seguidores. Ele morava, não sei se morreu ou está de vida. Ele morou há alguns anos em Miami, é do Porto Rico, e tem muitos seguidores no Brasil, naquelas zonas também. Então, meus amados irmãos, esse homem, José Luiz Miranda, ele garantia a todos os seus seguidores, e ele só chamava o homem de pai. E ele dizia que ele não só dizia, ele fundador daquela religião, e ele dizia que ele era Jesus Cristo, homem. Meus amados irmãos, não vamos falar somente dessa religião, a igreja Crescendo em Graça. Não só daquelas igrejas que dizem cristã, que não são. Os irmãos sabem que o pastor deixou uma igreja cristã e foi casado com um outro homem. Eu não vou mencionar países. Foi casado com um outro homem casado com homem. E perguntaram ao pastor, ele não ficou numa certa igreja, foi para uma outra igreja, fundou a igreja e casou com um outro homem e postou a imagem no mural dele, né, na rede social dele, beijando com o homem. E ele falou: olha, mas Jesus sempre procurou minoria. Eu não vejo nenhuma lista. Os irmãos sabem que vosso vizinho aqui em França, igreja evangélica francesa, não sei se é notícia ou quê, lemos tudo, disseram que eles já não condenam esse negócio de homem com homem, consente. Dizem maior igreja evangélica, porque aquela maior igreja evangélica da França que apoiou esse negócio, porque concordam com aquelas coisas. Eu fiquei mesmo, não sei se é verdade ou não, mas li notícia. Meus amados irmãos, estamos num século
As coisas estão a andar de mal a pior. Jesus está às portas. E meus amados irmãos, infelizmente, muitas pessoas estão a falsificar a palavra do Senhor para fundamentar as suas ideias. Eu falei com um amigo meu, um missionário, há alguns anos atrás. Ele falou para mim, olha, infelizmente, tem uma missionária que foi missionária nos países da África, depois voltou para o seu país, infelizmente casou com uma outra mulher, estou a pastorar, ela está a pastorear uma igreja, com a sua, não sei se são duas mulheres. Eu não estou a falar de pessoas assim. O problema é que estamos no século que as pessoas vão dizer, não, isso é uma orientação sexual, não tem nada a ver com o que vocês cristãos pensam. Mas a Bíblia mostra que o problema não são pessoas, o problema é o pecado, é a natureza pecaminosa do homem, e Deus não concorda com o pecado, nem com o estilo de vida das pessoas fundamentadas no pecado. Deus ama pessoas, Deus respeita as pessoas, Deus valoriza as pessoas, independentemente das suas fraquezas. Deus não há um estilo de vida pecaminoso. Então o mundo quer nos forçar a aceitar muitas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Aprovam coisas no parlamento, falam coisas, etc. E querem que todo mundo aprove. Não, nós como igreja temos que seguir o que a Bíblia nos ensina. Então, meus amados irmãos, falando de cristianismo autêntico, algumas marcas, eu peguei alguns pontos para falar do cristianismo autêntico. Um dos primeiros pontos que eu peguei, o cristianismo autêntico, verdadeiro, um cristianismo bíblico, um cristianismo genuíno, um cristianismo que segue Jesus. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, claro, fosse o irmão podia colocar outro ponto também, né? O cristianismo bíblico ama, vive e prega a mensagem da cruz. Meus amados irmãos, não há cristianismo sem a cruz. Não existe. Essa teologia da prosperidade, que diz uma pessoa ficar doente, ou é pecado ou não tem fé, é que não funciona. Não é bíblico nem é verdade. Cristianismo bíblico, cristianismo de verdade, não falsificado, autêntico, ama a mensagem da cruz, vive a mensagem da cruz e prega a mensagem da cruz. Sei que muitos cristãos, que dizem cristãos, já arrancaram essas páginas da cruz. Para eles não existe a cruz. Para eles a cruz é negócio há 2000 anos atrás. Para eles a cruz era só Jesus morreu lá, foi sepultado, ressuscitou, pronto, mais nada. Nós que estamos aqui é viver um cristianismo que não tem nada a ver com o sofrimento. Meus amados irmãos, o sofrimento faz parte da vida do ser humano. É fácil. Não é fácil quando sofremos. Quando passamos pelas horas, quando passamos por momentos difíceis, não é fácil. Eu queria ler Lucas 9, 23, 27. Vou ler rapidamente algumas passagens. Lucas 9. Eu não sei se o irmão Tiago podia nos ajudar ali com... Dá para meus óculos. Não estou aqui com meus óculos. O Tiago vai nos ajudar. Lucas 9, 23 a 27. Uma vai ver que Jesus falando para os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, olha o que Jesus disse. Em seguida dizia a todos. Isso é para todo crente. É para toda a igreja. Se alguém quer vir após mim, nós que estamos aqui queremos seguir as pisadas de Jesus. Somos discípulos, somos seguidores de Jesus. E Jesus falava: se alguém pode também dizer, eu não quero ver, não estou disposto a carregar a cruz nem seguir a Jesus. Eu não quero, isso depende da pessoa. Né? É uma condição. Quero, não quero. Eu quero seguir a Jesus. Jesus fala: se alguém quer vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. O bom sabe que negar a nós mesmos, às vezes custa. Temos algumas pessoas na Guiné que gostam de usar uma palavra: a minha sigla é ser. Eu sou mesmo assim. Não sei, aqui em Portugal vocês dizem essas coisas. Lá dizem: eu sou mesmo assim.
Quem quiser, é assim. Se não quiser também, o problema é dele. Eu sou mesmo assim. Quando fico zangado, fico irritado, começo a lançar estilhaços aqui e ninguém para na minha frente. A pessoa fica uma glória. Eu sou como o meu pai. Quando ele fica bravo, olha, meus amados irmãos, eu já vi meu pai. O meu pai bebia muito. E quando ele ficava com raiva, é uma das coisas que ele falava. O homem que é homem tem que ficar mesmo correto. O homem que não fica irado não é homem. É para os irmãos verem, né? E a minha mãe casou com esse homem. Graças a Deus, sinal eu dando a China. E a melhor ideia é que eu sou mais parecido com o meu pai. Mas naquele lado, tem que morrer mesmo naquele lado. E meus amados irmãos, eu já assisti uma cena que ele pegou um balde cheio de água de ferro, bateu na cabeça de um homem, porque estava batendo a minha mãe e a minha mãe fugiu. Ele entrou lá, pegou a minha mãe, o homem e tudo. Era mesmo daqueles dias violentos. Meu pai. Pior quando ele bebia. Mas eu não posso dizer não, eu sou mesmo como meu pai. Quando fico irado, não. Porque diz a Bíblia, se alguém está em Cristo, nova criatura. Agora eu tenho que ser parecido com meu pai celestial. Porque eu sou nova criatura. E o meu viver agora não é na carne, mas é no espírito. É no espírito. Eu sou nova criatura. Criado por Deus. Para a prática, boas obras. Efésios 2, 10. Deus planejou, projetou, trabalhou isso. Cristo morreu para me fazer uma nova criação, a fim de viver dentro dos projetos, dentro dos planos de Deus. Boas obras. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Tomar a nossa cruz, meus amados irmãos, não é para salvar a nossa vida. Jesus já morreu na cruz para nos salvar. Eu estava vendo um pequeno vídeo que alguém me enviou. Um grupo das pessoas, uma pessoa carregou a sua cruz. E estava a caminhar com... Cada um levava a sua cruz. E eu, Senhor, isso é muito pesado. Eu quero cortar isto. E cortou. Entende aqui, eu esqueci de dar o diálogo para eles projetarem. Cortou um bocado. E depois, ainda posso cortar mais um bocado. E cortou lá embaixo. E cortou no outro lado. Pam. E ele ainda agradece o Senhor. Porque aí o fardo é mais leve agora. Só que depois da chegada, chegaram num sítio, um grande vale, tinham que atravessar para o outro lado. E para atravessar, cada um tinha que pegar a sua cruz e colocar como uma ponte e andar lá. Só que ele chegou e olha, coitadinho, a cruz estava aqui e só terminou aqui. E ele viu e ficou lá no chão. E os outros colocaram as suas cruzes e atravessar aquela porta. Meus amados irmãos, Jesus fala para cada um de nós tomar a sua cruz. É difícil, não é fácil, mas Jesus está conosco para nos ajudar. Vamos ser obedientes nossas cruzes. Para alguns é perda no membro da família, perda da saúde, problemas diários da vida e muitas outras coisas. Por exemplo, no norte da África, em Nigéria, tem cristãos que estão a ser queimados vivos. Eu vi uma cena, eu fiquei chocado. Nigéria. Entraram com bombas na igreja, explodiram com a igreja, mataram muitas pessoas e pegaram um dos cristãos ao lado e pegaram, como é que diz? Capim seco, e colocaram em cima do homem e isqueiro. Ele começou a arder mesmo. Meus amados irmãos, tem pessoas que estão a ser mortas nesse preciso momento. Cristãos. Igrejas destruídas. Pessoas, tiro. Outros estão a ser cortados a cabeça. Afeganistão, Coreia do Norte, Nigéria, nosso vizinho, Índia, por exemplo. Os cristãos estão a ser perseguidos no mundo. Não é fácil, é difícil. Mas Jesus está conosco.
Meus amados irmãos, tome a sua cruz e siga-me. Nós queremos seguir a Jesus. Mas ele falou, olha, tome a sua cruz. Nem que seja meu, tome a sua cruz e siga-me. Só que o evangelho da prosperidade diz, não existe essa história da cruz. Não, nós fomos chamados para sermos ricos, tendo um BMW. Hoje a prosperidade ministerial da igreja é medida em função do carro. Se usa um grande carro, se tem uma grande casa, tem muito dinheiro, uma conta bancária cheia, para esse pastor é próspero no ministério. E pode não ter nada a ver com a Bíblia. Porque Jeremias foi um dos homens grandemente prosperados no ministério, tem um ministério próspero. No entanto, meus amados irmãos, ele não ganhou ninguém. Não ganhou ninguém, só Baruque, o secretário que escrevia lá. Jeremias não ganhou ninguém. O rei rasgou o livro e queimou o rolo. Os sacerdotes nem que deram dar ouvidos. Falsos profetas levantaram lá. Todos Judá não ouviram Jeremias. E eles foram todos deportados. Na nossa visão humana do século XXI, Jeremias seria um profeta frustrado. Não foi próspero, coitadinho do homem, só chorou lá e pronto. Mas ele foi um profeta próspero. Não só ele, podíamos falar de muitos profetas e muitos apóstolos. Meus amados irmãos, aqueles homens tomaram suas cruzes e seguiram o Senhor. Podíamos dizer, foram vencidos? Não, eles venceram a guerra. Venceram a guerra, porque Deus estava do lado deles e eles estão no céu. Estão no céu com o Senhor. Como Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira. Como é que podemos dizer? Paulo declara, essa declaração muito forte, num homem que estava nas vésperas de ser cortado a cabeça. E ele fala, com viva voz, eu combati o bom combate, e eu já acabei a carreira, e eu já ganhei minha vitória, e a coroa já está à minha espera. Ele sabia que ia cortar a sua cabeça. Mas ele, com a fé, ele creu. Eu já venci a morte. Porque Jesus venceu a morte, eu já venci também a morte. Não só venci a morte, venci Satanás e o inferno. E a morte para mim é dormir aqui e acordar no céu. E eu louvo a Deus enquanto estou aqui. As lutas vão vir. Os meus amados irmãos, diz a Bíblia no livro de Romanos 8:37. E todas essas coisas. É doença, é perseguição, é fome, é nudez, nossas cruzes, etc. Diz a Bíblia, somos mais do que vencedores. E Deus tem uma coroa para nós, lá no céu. O mundo não vai nos vencer. Jesus já venceu o mundo. Meus amados irmãos, correndo rapidamente com essa palavra, eu queria que alguém lesse para mim Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Pastor Álvaro, vou ter medo. Revelia. Ainda tem tempo. Gálatas 2, alguém pode ler para nós? Gálatas 2:20. Já viram a palavra do apóstolo Paulo? Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo vivia a mensagem da cruz. Paulo pregava a mensagem da cruz. E Paulo amava a mensagem da cruz. Eu só vou ler as epístolas de Paulo. Quando ele fala no livro de 1 Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios 1:18-23, Paulo fala da mensagem da cruz. Fala da mensagem da cruz. Ele até chegou a falar para os corintianos: eu procuro só saber uma coisa. Não quero saber mais outras coisas. Só uma coisa: Cristo crucificado. No vosso meio há muitas coisas, mas a minha mensagem não está nas pregações com sabedoria, noutras coisas, mas a mensagem focada na cruz de Deus, no que é poder de Deus, que é sabedoria de Deus. E meus amados irmãos, Paulo não só pregava aquilo, a mensagem da cruz, ele amou a mensagem da cruz, identificou com Cristo na sua morte, a ponto também dele: eu já estou crucificado. Eu crucifico a mim mesmo, a minha carne. Não é que eu vou na cruz, essas coisas. A minha velha natureza tem que ser crucificada. O estilo de vida que não agrada a Deus tem que ser crucificado. O mundo e seus prazeres
têm que ser crucificados, têm que ser considerados mortos para mim. Para que Cristo possa viver em mim, meus amados irmãos. Há sacrifícios que às vezes é necessário a gente fazer. Eu não vou dizer sacrifício para ser salvo ou para merecer alguma coisa. Por exemplo, meus amados irmãos, eu chego no sítio, vejo meus colegas. Eu tinha muitos colegas, quando a gente bebíamos muito. Era beber de manhã até a noite. Mas depois sentávamos, eu depois converti-me a Jesus, depois continuei a encontrar com meus colegas. Álcool, bebem, etc. Às vezes sentávamos num pensão, eu tomo um Coca-Cola, sumo, eu digo, não, apenas uma cerveja. Às vezes o desejo não faltava, tomar aquelas coisas. Mas eu prefiro sacrificar aquelas coisas por amor a Jesus. E um dos meus problemas que eu tinha antes de ser crente era ver meninas, problema de meninas. Procurar meninas, namorar, essas coisas. E a discoteca, outras coisas. Depois eu converti. Mas aquela tentação sempre continuava. O velho homem vai querer me mandar sempre. Mas eu tenho que sacrificar aquele velho homem para obedecer a palavra do Senhor. Isso é a nossa força? Não. É na graça capacitadora do Senhor. Mas eu tenho que ter disposição para dizer não a isto. Eu deixo isto de lado. Eu não aceito essa coisa. Eu rejeito coisas que não glorifiquem a Deus. Eu quero apegar-me a Jesus e no que Ele quer. Custa muitas vezes, custa. Às vezes somos ridicularizados, colegas gozam conosco. Uma vez um médico falou para uma menina lá na igreja. A menina tinha problema da divisão. Foi para o médico falou para ela: quantos anos é que tem? A menina falou: olha, tenho 20 e tal anos. 20 e tal anos? 20 e tal anos? O médico estava, não sei, queria outra coisa. Queria outra coisa. E como é que está a tua vida? Queria saber se a menina já conhecia rapaz ou não conhecia. Se já conhecia homem ou não conhecia homem. Para infelizmente dar aquelas coisas. A menina fala: não, eu nunca conheci homem. Eu sou crente e guardei minha vida. Crente, guardaste a tua vida até lá? Eu prefiro guardar a minha vida para Deus do meu casamento. Colegas gola! É muito antiquada, velhona, não sei o quê. Velha, não sei o quê. Até agora, essa coisa, a vida do adolescente já foi. Não, eu sou crente. Vou guardar a minha virgindade, vou guardar a minha vida para meu marido. E ridiculizam, como é que é? Gozam com a pessoa, na escola gozam com ela, e veja que é muito antiga, é ultrapassada, não está a curtir a vida, essas coisas. Até alguns podem colocar de lado. Não vai na companhia, não toma bebida, não vai naquelas coisas, não anda na discoteca, não fuma cigarro, pronto, isso já é outra história. E somos encostados. Falo isto e falo de outras coisas, por exemplo. De um patrão que chegou numa casa e viu no serviço no banco e falou para ele: olha, alguém virá aqui dentro de alguns minutos. Logo que chega a pessoa, diga: opa, eu não estou. E ele falou para ela: não, eu vou dizer que tu estás aqui. Era chefe da pessoa. Ele podia correr o risco de perder o emprego, perder o trabalho no banco. Ele falou: não, eu vou dizer que tu estás aqui. Eu sou crente, eu posso pedir. Tu estás aqui, a não ser que tu possa sair agora. Estás aqui, chega a pessoa e diz: não, está ali. E eu ia dizer: não, eu não posso fazer isto. Meu chefe, eu respeito a pessoa. Meus amados, se por meu respeito à pessoa eu vou pegar contra a Bíblia, eu já devo avalizar essas coisas. Quero agradar a pessoa ou a Jesus. Isso até custa, meus amados irmãos. Custa perder emprego, custa perder relacionamento. Temos que sacrificar muitas coisas. É fácil, não é fácil, irmão. Quando nós queremos seguir a Jesus, queremos crucificar a velha natureza, que a velha quer nos levar a algumas coisas, e o mundo também com suas coisas, às vezes custa, meus amados irmãos. Mas é melhor morrermos para o velho homem, para o pecado, para o mundo, para que Cristo possa viver em nós. E o testemunho do Filho de Cristo é nós. Não só isso que eu falei agora, não resume a cruz. Porque a cruz é muito mais do que isso. A cruz é Deus morrendo em nosso lugar, tomando nosso pecado,
tomando nossa condenação, levando a nossa morte, para nos dar a sua vida, para nos dar a salvação, perdão dos pecados e para nos dar o céu que nós merecemos. E a cruz, diz a Bíblia, é na cruz que Jesus quebrou o poder de Satanás. E ainda diz na Bíblia, é na cruz que o diabo foi julgado e condenado. O diabo já foi julgado e condenado. É ali que nós somos justificados. Declarados sem culpa ao abraçar a salvação em Jesus. A cruz abriu para nós novo e vivo caminho. O diabo não gosta da cruz. O diabo não gosta da mensagem da cruz. O diabo não gosta que a igreja ame a mensagem da cruz. E ele vai lutar tudo por tudo para tirar esse pilar. E quando a igreja tira esse pilar, a igreja fica fraca. Fraco. Porque não há poder na igreja sem a cruz. Quando falamos da cruz, não é de maneira da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, do sacrifício de Jesus. Hoje há muitos evangelhos, até comerciais, os que comercializam a salvação, comercializam muitas coisas. Essa é a maneira da cruz de Jerusalém, esse é o livro da água, não sei o que. Esse é muito comércio. Manta vermelho, etc. Que comercializam o evangelho, falsificam o evangelho, adulteram a palavra de Deus. Não são colocados nessa faixa do evangelho bíblico, de cristianismo autêntico, verdadeiro. Não está. Paulo fala, nós não comercializamos a palavra do Senhor, nós também não falsificamos a palavra, como alguns fazem. Nós seguimos a autenticidade da Bíblia. Quem Jesus é, o que Ele ensinou. Nós queremos viver Jesus e seguir Jesus. Não é fácil, o mundo vai nos odiar, não vai gostar da gente, vai nos apedrejar com suas palavras, etc. Mas é bom ficarmos em Cristo. Eu já sou crucificado, nós já somos crucificados. Devemos, cada dia, assumir isto. Eu quero viver cada dia crucificado com Cristo, para que não viva mais eu, para que Cristo viva em mim. E quando Cristo vive em mim, meus amados irmãos, é muito diferente. Quando eu vivo mesmo em mim, é o mesmo. Quando eu moro, deixando Cristo viver em mim, o poder que vai fluir em mim é Cristo em mim. E o diabo tem medo disto. E o mundo tem medo disto. E as coisas acontecem. E Deus quer fazer isso em nossa vida. Meus amados irmãos, eu queria que o nosso irmão projetasse Colossenses 1, 14 a 19. Cristianismo autêntico vive uma vida cristocêntrica. Jesus é o centro do cristianismo bíblico. Porque o mundo hoje, há muitos cristianismos hoje que exaltam mais os homens, parece que adoram mais os homens, falam mais dos homens, falam mais dos pastores, falam mais do apóstolo, falam mais de títulos, menos de Jesus. A vezes falam de Jesus como uma pincelada só. Meus amados irmãos, o que a Bíblia ensina, que Jesus é anterior e superior a toda a criação, e é por meio dele que tudo foi criado. E tudo está a ser sustentado no mundo por meio de Jesus. E diz a Bíblia que ele não só morreu, foi sepultado e ressuscitou, subiu ao céu. Ao nascer a igreja nasceu em Jesus, dentro dos planos de Deus. Há uma discussão ali na teologia. Não, a igreja nasceu na cruz. Outros dizem, não, a igreja nasceu no dia do Pentecostes. Não vou entrar nessa música aqui. Só sei uma coisa, a igreja nasceu em Jesus, ponto final. Eva nasceu de Adão. Não é assim. Eva nasceu de Adão, a igreja nasceu de Jesus. Diz a Bíblia que Adão e Eva eram símbolos, planos, era como é que é? Paulo fala que aquele casamento de Adão e Eva, Deus já estava a prever a união de Cristo e da sua igreja. Se Adão gerou Eva, Jesus gerou igreja. Mas nada. Evitamos aquelas confusões. Mas, meus amados irmãos, na igreja a pessoa mais importante é Jesus. Não é o pastor. Não é o pastor, não é o ministério, não são títulos, nem dons. São mais importantes na igreja, o nome dele é Jesus. Diz a Bíblia, no livro de João 1 até 3, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí a Bíblia continua. Ele, Deus,
antes da fundação de qualquer coisa, por meio dele, tudo foi criado, diz a Bíblia. Por meio dele, tudo foi criado. Coisas visíveis e invisíveis, tudo, todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. E para a glória de Jesus, glória do seu nome. O irmão, logo ao ver essas passagens do apóstolo João, e voltar para o Antigo Testamento, vamos ver que Jesus é o centro de toda a criação. E avançando para a igreja, Jesus continua a ser centro de toda essa nova criação também. Porque diz no livro de Efésios, é por meio dele que nós somos salvos. E nós fomos projetados, Efésios capítulo 1, predestinados, adotados, eleição, predestinação e adoção, diz a Bíblia, tudo em Jesus. Centro. Ele é centro e ele é superior a qualquer coisa. Então, meus amados irmãos, ele é centro, personagem central da igreja é Jesus Cristo. E não só hoje. Diz a Bíblia que ele está no meio da sua igreja para ser adorado, para ser cultuado, para ser glorificado. Algumas pessoas vão muito longe nos seus comentários, e às vezes quero dispensar aqueles comentários comentaristas da minha curto conhecimento. Dizer, olha, o que nós vamos ser amanhã, o que Jesus fez por nós, vamos ser amanhã, vamos reinar com ele. E não vamos ser como anjos. Os anjos estão lá para servir o Senhor, vão continuar a servir o Senhor. Nós vamos reinar com Cristo. E essa pessoa, eu entendi o pensamento dele. O pensamento da pessoa, Jesus é bem, ele é cabeça, nós somos corpos, vamos estar sentados lá com ele para governar. E os anjos? Não vão mandar sobre nós, não. Ou vão governar os anjos? Não. Essa pessoa foi muito profunda. Eu travei, não queria ter avançado. Não, isso deve ser qualquer heresia. Mas isso é Bíblia. Vamos ter corpo semelhante a Jesus. Amém. Não vamos ser deuses. Não vamos ser deuses. Não vamos ser deuses. Nunca. Somos seres humanos salvos. A igreja do Senhor. Jesus que é Deus, que é Senhor. E vamos servi-lo, adorá-lo, exaltá-lo. Mas diz a Bíblia, vamos ter um corpo glorioso. Nunca mais morre, nunca mais sofre, nunca mais vai passar pela tribulação, angústia, dor. Lá no céu já não vai ser preciso carregar a cruz. A cruz tem seu tempo. Mas lá ele libera a glória. Porque só vem a glória depois da cruz. E meus amados irmãos, cristianismo autêntico vive uma vida cristocêntrica. Não é como aquela religião cristã de graça que fala que José Luiz Miranda ele é a pessoa mais importante. Pronto. Para os muçulmanos, por exemplo, a pessoa mais importante, mais do que Jesus, é Mohamed. E aqui em Portugal, os irmãos sabem, aquelas pessoas que vão para Fátima, por exemplo. Jesus não. Falando de palavra, pode dizer, não, Jesus, sabendo que Jesus está acima de Maria. Mas na prática, o problema é na prática. Se eles fazem aquilo na prática, vão dizer, vamos rogar a mãe de Deus. E Maria é a mãe de Deus. Com todo respeito que temos para aquela Maria. Maria é serva de Jesus. Foi criada por Jesus. E foi salva por Jesus. Amém. Pelo menos é o que nós a Bíblia ensina. E Jesus é superior a Maria. Não só Maria. A todo nome que se nomeia sobre a face da terra. Não é só Maria, não é só Buda, não é só José Luiz Miranda, não é só Mohamed, não, qualquer nome que se nomeia, Jesus está acima de tudo e todos. Como o tabernáculo ficava no centro da adoração de Deus, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, Jesus está no centro da adoração do seu povo. E deve ser adorado, deve ser temido, respeitado, honrado, exaltado. Ele é digno, meus amados irmãos, de toda glória. E cristianismo bíblico, genuíno, vive nesses caminhos. Meus amados irmãos, o cristianismo autêntico ama uma vida de santificação. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O cristianismo bíblico vive na faixa da santificação. Há cristianismo, por exemplo, do José Luiz Miranda, que dizem cristãos, mas há uma coisa, eles aprovam
aborto, aprovam homem com homem, aprovam mulher com mulher, droga, e aprovam muitas coisas. E dizem, não, nós somos cristãos. A carne não presta. O espírito é que é mais importante. Pode viver o que quiseres, fazer, mesmo antes, quando falamos dessas coisas, não estamos querendo lançar pedras sobre pessoas. Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu sou das pessoas que não gostam de tirar pedra para outras pessoas. Por quê? Os irmãos viram esse sinal aqui. Essa garrafa de cerveja, quando estava muito embriagado, quebrou bem no centro da minha cabeça. E tem essa marca aqui. Para lembrar que se não fosse a graça do Senhor, eu era cadáver, estaria lá no inferno. É só a graça do Senhor. É só a graça do Senhor. Deus me amava, claro, me amava, mas não amou o tipo de vida que eu levava. Nem a minha mãe gostava daquela vida, nem eu também. Estava lá, gostei até do meu Deus. Mas Deus não amava aquele tipo de vida. Mas Deus me amava e queria me salvar. Quando eu fui salvo, Deus me santificou, é chamado santificação posicional ou inicial, primeira faixa de separação. Santificação progressiva é onde estamos agora, para crescer na santificação em direção ao céu. Deixar ver a natureza, deixar ver as coisas que ficam para trás e avançar para aquilo que estão diante. Santificação final ou glorificação é um dia sermos transformados num corpo glorioso semelhante ao do Senhor Jesus. Isso, cristianismo autêntico vive uma vida de santificação. Cristianismo autêntico ama e vive a palavra do Senhor. Amar a palavra de Deus, viver a palavra e praticar a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Devemos ser guiados pela palavra, não pela ciência, não pelos mídias, não pela filosofia, nem pelas leis do parlamento. Quem tem que ser guiado, deve ser guiado pela palavra do Senhor. É no parlamento que eles aprovam a lei na África, por exemplo, na África do Sul, aprovou que o homem pode casar com o homem. Foi oficializado, uma nação inteira aprovou uma legalização do homossexualismo. Homem casa com homem, mulher casa com mulher. Não tem problema nenhum. Na África do Sul. E como a igreja, não podemos, a nossa conduta, não podemos ser guiados, dirigidos, nosso pensamento, agir, reagir, etc., não deve ser de acordo com o parlamento, não deve, vamos respeitar o parlamento, respeitar o governo. Mas quando chocam com a Bíblia, aí entrou o nosso problema. Vamos continuar na Bíblia, na palavra do Senhor. Quando a sociedade aprova uma coisa, nós que somos da igreja, continuamos na palavra do Senhor, na sã doutrina. Doutrina não falsificar. E a igreja sempre me diz, nós que somos da igreja, que vamos para sempre, devemos viver a palavra, praticar a palavra, andar de acordo com a palavra, deixar que a palavra influencie todas as áreas do nosso vida. Cristianismo bíblico que glorifica Jesus não pode distanciar da palavra do Senhor. A igreja primitiva, Atos 2:42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na palavra, nos ensinos da sã doutrina. O verdadeiro cristianismo, ou cristianismo autêntico, ama uma vida de oração. Como todos nós sabemos, Jesus é a pessoa que menos precisa de orar, que orou muito mais do que toda a gente. Jesus não precisava de orar, ele é Deus. Mas ele orou 40 dias de jejum, fez vigílias todos os tempos e orava sempre. E o que Jesus queria ensinar-nos é que a oração, muito mais do que palavras, é um estilo de vida, é estreito relacionamento com o Pai, numa comunhão que vai brotar em nossas palavras de amigo para amigo. Quando é assim, meus amados irmãos, a oração deixa de ser um fardo. Parece que muita gente na igreja, quando falava uma oração de vai ser um grande sacrifício. Eu sei que é um grande sacrifício também, mas a igreja, que na hora é um problema sério. Temos que orar, meus amados irmãos. Temos que orar, temos que buscar o nosso Deus. Está na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Temos que orar. Jesus orou mais que toda a gente. Temos que orar. A Bíblia nos ensina a orar. Temos que orar. Estamos numa guerra espiritual, temos que orar mesmo na vida. Meus irmãos, cristianismo autêntico, para fechar, meus amados irmãos, cristianismo autêntico vive uma vida cheia do Espírito Santo. Temos a promessa de Joel 2:28, 29, e recebereis o Espírito que há de vir sobre vós. No livro de Joel 2:28, 29,
E há de ser que, depois daqueles dias, derramarei o Espírito sobre toda a carne. Promessa de Jesus. João 7, 37 a 39. Jesus falou no último dia da festa que derramaria o Espírito sobre as pessoas que acreditassem nele. Seria como um rio d'água fluindo. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Meus amados irmãos, a igreja tem que buscar a plenitude do Espírito Santo. Na igreja, meus amados irmãos, os irmãos, nós que estamos aqui, Assembleia de Deus, os irmãos sabem como é que nasceu a Assembleia de Deus. Conhecem muito bem a história. Não se conforme com o tipo de cristianismo longe do Espírito Santo, ausente do Espírito Santo. O homem vai comandar as coisas, nossas ideias, nossos planos. Não! Vamos ser cheios do Espírito Santo. Esse é o plano de Deus para a sua igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo marca a diferença. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem medo de demônios, não tem medo das leis, não tem medo de pecado, de problemas que a sociedade vai erguer. A igreja primitiva, nós sabemos, o judaísmo invadiu toda a Judeia e mundo lá fora. Mas 120 homens, cheios do Espírito Santo, cheios de poder de Deus, meus amados irmãos, mesmo o império todo, não conseguiu segurar aqueles homens. Ouvimos esses homens, viraram este mundo de cabeça para pernas para o ar, transformaram esse mundo em outra coisa. Nós não entendemos esses homens. Tu prendes esse homem, coloca na cadeia, ele sai e começa a pregar. As pessoas convertem, milagres acompanham, cura divina, expulsão de demônios. Precisamos voltar ao princípio. Deus, enche-nos. Eu não quero conformar com esse tipo de cristianismo. Cristianismo próprio. Que não está no projeto de Deus. Porque às vezes vivemos num formato que achamos que esse é o formato de Deus. E não é. O formato de Deus é o que a Bíblia ensina. Em Cristo, ser salvo, ser cheio do Espírito e ser usado pelo Espírito Santo. Esse é o projeto de Deus. Para fechar, meus amados irmãos, o cristianismo autêntico vive na espera da segunda vinda de Jesus. O cristianismo que não vive na espera de Jesus é o cristianismo sem esperança. A igreja via todo dia cheio de Espírito, pregando a palavra, eles ficavam à espera da segunda vinda de Jesus. O mundo está como está. Guerras, terremotos, sinais, fomes, sinais, migração, imigração. Hoje temos um novo termo, migração. Pessoas em massa a invadir a Europa aqui, norte da África, Ásia, etc. A invadir a Europa aqui, migração. E as pessoas tinham dito, Deus tinha dito através da Deus, muitos correrão de uma parte para outra. E muitos são correram de uma parte para outra. Há negócios, também há pessoas. Negócios, migração, imigração, um monte de coisas. O mundo hoje está em movimento. E a ciência está multiplicando. Israel é um sinal de que Jesus está fora. Desde 1948, essa figueira voltou para seu lugar. E já está a dar folhas, sinais visíveis de testemunho de uma nação que está a crer em Deus. Segundo alguns, 12 tribos já foram identificados. Segundo alguns, já tem materiais para construir o templo naquele sítio. Segundo alguns, até já tem maquete. Jesus está às portas. Devemos viver com essa esperança. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe e Deus nos ajude. O cristianismo autêntico tem que estar sentado na graça de Deus, na cruz de Cristo, na presença e no poder contínuo do Espírito Santo, enquanto aguarda a sua vida. Pastor Aldo, eu peço perdão, 3 minutos, mas eu queria, pastor Aldo, avançar para orar. Eu pedi pastor Aldo para orar. O irmão, diga a Deus, eu quero viver simplesmente cristianismo vivo, autêntico. Não quero nada falsificado. Não quero nada como eu falei há bocado, adidos e outras coisas. Quero que as marcas do verdadeiro cristianismo da Bíblia estejam na minha vida, que eu viva essas verdades. Que Deus vai manifestar a sua glória em mim e você é usado para tocar a vida. Que Deus nos ajude. Estamos no século de muitos desafios. Não queremos fazer esse trabalho sem contar com a presença do Espírito Santo, sem contar com Jesus, sem contar com o nosso Deus. E firmado na sua palavra. Pastor Aldo. Irmão, vamos ficar de pé, podemos ficar de pé antes de fazer.